A gente vai continuar falando desse crime, porque o taxista estava saindo de casa, pouco depois de 6 horas da manhã. Vamos com o Alan Garcia, ele tem novidades, inclusive imagens de câmeras de segurança mostram o exato momento da morte desse taxista, de uma execução, né, Alan? Porque, assim, a forma como me parece, pela quantidade de testemunhas, inclusive a quantidade de disparos, tem características de uma execução, né? Quem mandou matar esse taxista? Porque o carro não foi levado, não houve o roubo, não foi um latrocínio, né? Roubo seguido de morte. Alan, o que é que mostra essas imagens, hein? Exato, Edson. Daqui a pouquinho a gente vai soltar essas imagens, mas a gente já assistiu um pouco antes, né, de sair da emissora para poder passar para vocês. E é clara a execução, porque o rapaz ele desce de um carro, atira contra o Anthony Thiago, que é o taxista, e vai embora. O carro do Anthony fica lá. Você vai perceber na imagem que o assassino não leva nada dele. Como é que aconteceu essa história? A gente vai mostrar as imagens agora. O Anthony Thiago, de 25 anos, que é o taxista, a vítima, ele é dono desse carro branco, né? E você vai ver aí nas imagens que ele entra no carro, sai, tipo, como é taxista, devia estar preparando o carro para começar a trabalhar nesta quarta-feira. Então ele começa a preparar o carro, depois ele sai, entra em casa, volta, né? E fica naquela preparação. Você vai ver em outro momento que na outra rua chega um carro cinza, um Classic, Chevrolet Classic. As pessoas que estão dentro desse carro começam a circular exatamente para começar a perceber a movimentação do taxista. E eles começam a rodar por ali, pela região, pelas ruas, vão embora e depois voltam. Quando eles voltam, param o carro fora da rua em que o Anthony estava, desce um homem pela porta de trás, correndo, vai até a porta do motorista, onde estava Anthony, e dispara contra ele. Aproximadamente 2, 3 segundos, dá para imaginar realmente aí 5, 6 disparos, como a testemunha que o William Tavares entrevistou relatou ter ouvido, de 5 a 6 disparos. Ele mata o Anthony, volta para o carro, entra na mesma porta de trás e vai embora. Ou seja, realmente parece ser uma execução, Edson, porque o carro do taxista não foi levado, o assassino, depois de ter matado, ou até mesmo antes de ter matado o Anthony, não entrou no carro, não pegou nenhum pertence dele, realmente desceu do veículo em que estava, o Classic, de cor cinza, foi até a porta do carro do Anthony, disparou contra ele e foi embora. A gente conseguiu aproximar a imagem do carro onde entrou o assassino para perceber um pouco aí a placa. Portanto, se você conseguir identificar esse carro, conseguir identificar essa placa, denuncie para a polícia. Você não precisa se identificar, dizer o seu nome, onde você mora, dar o número do seu telefone. Apenas diga onde está esse carro para a polícia poder chegar cada vez mais rápido, né, aos assassinos, às pessoas que participaram do assassinato do taxista Anthony Thiago, que tinha apenas 25 anos. Edson, eu volto com você. Pois é, Alan, a imagem dá clara, né, a certeza de que foi uma execução. O carro passa primeiro, verifica como é que está a situação, dá um pulo na imagem, a gente consegue ver mais à frente, quando o taxista atravessa a rua, entra no carro. E nesse momento o carro já vem por outro sentido, para na esquina e ele já nem anuncia nada, já não tem conversa, né? Já atira realmente várias vezes, como segundo testemunhas, pelo menos de 5 a 6 vezes. A placa do carro pode ser fria, inclusive, né? Pode ser a placa de outro carro também. A polícia vai investigar, mas as câmeras mostram o momento exato que o carro passa primeiro, que era um pouquinho mais cedo, depois o taxista atravessa, entra no carro, demora um tempo, inclusive, para sair. A gente já falou sobre isso, que é importante você não demorar dentro do carro na rua. O carro passa por ele, estaciona na esquina, o atirador, o assassino desce e já dispara. Veja, ele estava já dando ré, inclusive dá um pulo o carro, porque foi possivelmente a primeira vez que ele foi atingido pelos disparos, né, Alan? Então, assim, e foi embora, né? Então não teve roubo, não anunciou-se nada, foi de fato uma execução, não é, Alan? Uma ação rápida, né, Edson? Eles demoraram mais para perceber a região, né, a situação, como é que estava, ou seja,
dar uma olhada no cenário para ver se tinha mais gente na rua, se ia ter alguma testemunha. Eles demoraram mais para fazer essa ação do que simplesmente matar o taxista, porque você percebe, na hora que o carro cinza para na outra esquina, o assassino desce, ele vai correndo, chega na porta do motorista, dispara contra o taxista rapidamente e já volta para o carro, entra e arranca, né? Então realmente é uma execução, né? Ele não levou nenhum pertence, nessas imagens não mostra isso. E aí fica o mistério, por que esse taxista, o Antony Thiago, de 25 anos, foi assassinado dessa maneira? A polícia, claro, vai investigar e vai trazer, né, a verdade sobre essa história. O que é que tem por trás desse assassinato, dessa execução? Um rapaz tão jovem, 25 anos, taxista, ou seja, trabalhador. Por que ele foi assassinado? O que foi que aconteceu no passado para esses homens, para esse homem, né, que desceu do outro veículo, ter matado ele? Segundo uma testemunha que o William Tavares entrevistou, de 5 a 6 disparos. Ou seja, foi realmente para matar. Eu volto com você, Edson. Foi para matar e aí a polícia vai investigar se foi um acerto de contas, se foi algum tipo de crime passional, que em alguns casos acontece também, de repente o jovem estava tendo algum relacionamento com uma outra pessoa, enfim, são possibilidades, né? Alguma ligação, né, enfim, com tráfico, a gente não sabe, né? A família, inclusive, o vizinho disse que ele era uma pessoa boa, né? Todo mundo conhecia bem a família lá. Então, assim, a polícia vai investigar, obviamente, não é? Mas que, de fato, foi uma execução, foi. Alguém foi lá certo para matar o taxista. Por qual motivo? Apenas a polícia é que vai trazer as informações. E a placa do carro, né? A polícia, inclusive, já está procurando esse veículo. Não se sabe se esse veículo tem placa fria, se foi usado para cometer só o crime, se foi roubado para cometer o crime, não é? Então, assim, a polícia vai em busca também desse veículo, né? Do dono desse veículo. E essa placa, inclusive, a gente consegue botar na tela cheia aí, eu acho que é FSH, né? Me parece, FSH tem um número também. Mas olha, ele passa, depois ele volta, a gente vai ver agora o taxista atravessando a rua, entrando no carro. Você vê que ele demora Se ele já saísse do carro aí, talvez pudesse ter fugido da execução. Mas assim, olha a placa do carro. Pode colocar a tela cheia aí, por favor. A placa do carro aí, ó. Me parece FSH, não é? FSH 49, não consigo ver toda a placa aqui. 4921? Enfim, mas e lembrando, pode ser que seja uma placa fria, viu? Pode ser que seja fria. Ou de um carro roubado, né? De repente roubaram esse carro, o dono do carro não tem nada a ver com isso e acabou esse carro sendo utilizado no roubo. Mas de qualquer forma a polícia já está investigando. Obrigado, Alan, pelas suas informações. Vamos colocar mais uma vez a imagem na íntegra, em tela cheia, para que você possa, que está me acompanhando aí no Fica Alerta, ver essa imagem. Você vê que a imagem é mais ou menos 5h46, mostrava o relógio ali da câmera, não é? O carro passa, ele vai fazer o contorno na quadra, depois que o taxista entra, o carro passa de novo, não para do lado dele para atirar já aqui. Veja que eles tiveram cuidado, inclusive, de virar a rua, virar a esquina, o motorista para, o assassino desce e já dispara agora, ó, várias vezes contra o taxista. E eu tô falando de um crime que aconteceu há exatamente 7 horas atrás. Agora são 12h49, foi às 5h49 da manhã de hoje. 7 horas atrás esse crime aconteceu no bairro Petrópolis. Se você tiver alguma informação que possa ajudar a polícia sobre os executores, o executor, né, quem participou desse crime, o Disque Denúncia é 181, não precisa se identificar e você pode colaborar com a polícia, tá? Nossos sentimentos aos familiares, né? Uma perda realmente, um menino novo, apenas 25 anos, e a polícia vai saber agora por que foram matar esse jovem. Qual o motivo? Por qual motivo? Alguma questão de relacionamento, alguma questão de ligação ou de acerto de contas de algo do passado que ele cometeu? Enfim, a polícia vai investigar.